O legado da família. Livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 25, diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas algumas famílias da terra. Na tua descendência serão benditas todas as. Você é família dessa terra, então você já é abençoado. Amém? Olha a palavra de Deus: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia nesse texto afirma que somos filhos abençoados pela aliança que Deus fez com Abraão. Há uma bênção sobre todas as famílias da terra e estamos sobre esta promessa. Vivemos dias de muitos ataques contra a família e ninguém pode negar isso. O propósito, significado e legado dessa instituição divina tem sofrido mutações e deturpações durante os séculos, e em nossos dias está pior. Separações, divórcios, abusos, ideologias e todo tipo de engano são consequências da ausência do conceito verdadeiro, claro e objetivo acerca da família, à luz da Bíblia. Eu quero compartilhar com você hoje isso. Eu gostaria de muito da sua atenção. Evite conversar. Você que está com a sua família, ou você que não tem a sua família aqui, você que tem toda a sua família salva, ou você que somente você ainda é salvo, mas a promessa de Deus é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Olha aqui, livro de Salmos, capítulo 11, versículo 3 a 4, diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está de olho no que está acontecendo nessa terra. Deus está de olho do que está acontecendo nas famílias. Deus está de olho do que estão tentando fazer com a família. Deus está de olho. A família é um projeto de Deus. Diga comigo: a família é um projeto de Deus. Os fundamentos estão sendo destruídos e precisamos resgatá-los. Você sabia que a família foi criada por Deus no início de tudo? A família foi criada antes do pecado. A família foi criada antes do pecado. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 está escrito: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Quando você nasceu, você foi abençoado pelo próprio Deus. Aleluia. Você foi abençoado pelo próprio Deus. Diga assim: eu sou uma bênção. Diga: eu sou uma bênção. No 3, 1, 2, 3. Outra vez. Satanás tenta te amaldiçoar, Satanás tenta te destruir através de diversas maneiras, das drogas, da bebida, de palavras negativas. Satanás está tentando destruir a sua família. Sabe por quê? Satanás está tentando te destruir porque ele sabe que quando você nasceu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, aquele que expulsou ele lá dos céus porque ele foi orgulhoso, ele quis ser maior que Deus, aquele que pode todas as coisas, quando te criou, ele te abençoou. E não tem ninguém nesse mundo e nem outro planeta que possa tirar essa bênção sobre a tua vida. O que Deus abençoa está abençoado e ponto final. Aleluia. O que Deus abençoa está abençoado e ponto final. Você ainda pode ser um alcoólatra, você ainda pode ser um dependente químico, quem sabe você é um adúltero, você está vivendo na prática do adultério, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você não é nada disso que você está vivendo. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Receba essa palavra sobre a tua vida. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera, e você é abençoado, e há uma sentença de Deus sobre a tua vida. E esse mal que te atormenta, que te faz sofrer, que te destrói, em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo que está caindo por terra agora, e você agora está sendo livre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. A família é o primeiro e mais importante fundamento da sociedade. A família é o primeiro e mais importante fundamento da sociedade. Vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Deixa eu te falar, depois da família, depois de Deus na sua vida, a coisa mais importante na sua vida tem que ser a família. Eu vou repetir, depois de Deus na sua vida, a pessoa e a coisa mais importante é a família na sua vida. Ninguém existe sem uma família. Você pode ter sido abandonado pela sua família, mas ninguém nasce sem ter uma família. Família é um projeto de Deus. Não foi o homem, não foi nem o rei, não foi nem o papa, não foi nem o padre, não foi nem o pastor, nem um bispo, nem apóstolo que idealizou a família. A família foi idealizada e criada pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus criou a família antes do pecado. Quando Deus criou a família e colocou no jardim do Éden, o pecado ainda não tinha entrado na humanidade. A família é algo sagrado. Não abra mão da sua família. Declare comigo, diga: eu não abro mão da minha família. Tem gente abrindo mão da família por causa de dinheiro. Tem gente abrindo mão da família por causa de vício. Tem gente abrindo mão da família por causa de sucesso. Tem gente largando a família até em nome de ministério e de igreja. Está errado. A família é um projeto de Deus. Ame a sua família. Invista tempo com a sua família. Deixe um legado para a sua família. Se você é pai ou mãe, você tem uma missão: deixar um legado para a sua família. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo 19. Vamos ver aqui primeiro definição da palavra legado. Olha a definição da palavra legado, o que significa: transmitir, diga comigo, transmitir, deixar, transmitir, deixar por herança, deixar por herança aquilo que se deixa por testamento. O que as gerações passadas transmitem às atuais. Legado é uma instrução bíblica, uma ordem aos pais. Diga comigo, legado é uma instrução bíblica, uma ordem deixada aos pais. Então você precisa deixar esse legado para a sua família. Você precisa transmitir as instruções de Deus para a sua família. Você precisa ensinar para os seus filhos o que é família, a importância da família. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Diz assim: ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Você tem que estar ensinando. Se você for hoje a Jerusalém, a Israel, eu não sei se você sabe, mas por muitos anos, desde o primeiro século, tentam destruir a nação de Israel. Tentam destruir a nação de Israel. Você sabe da história de Hitler? Quantos judeus? Milhões e milhões e milhões, se eu não me engano 35 milhões, alguma coisa assim, foi na casa dos milhões de judeus que morreram. Se você for a Jerusalém, possivelmente você será levado ao Holocausto, Museu do Holocausto. Você vai ver a quantidade de judeus, crianças, adultos, velhos que morreram por Hitler. Mas ninguém consegue destruir a nação de Israel. Se você chegar em Jerusalém, você também vai visitar o Museu de Davi. Quando você entrar no Museu do Rei Davi, você vai ver pais, você vai ver avós, com os seus netos, com os seus filhos, com a Bíblia aberta, ensinando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e ensinando eles a obedecerem. Se você for ao Muro das Lamentações, você vai ver os judeus também lá, os pais, os avós, em algumas cadeiras que lá já está, com os seus netos, com os seus filhos, a Bíblia lá disponível para todo mundo, e alguns ainda têm uma parte da Bíblia Sagrada, do versículo na testa.
nos ombros, no peito, como diz a palavra de Deus, ensinando. Por isso que se você conversar com qualquer jovem, qualquer criança judia, eles vão te falar da história da nação, eles vão te falar o que Deus significa para eles, eles vão te falar de Moisés, eles vão te falar de Abraão. Eu lembro que na última vez que eu estive em Jerusalém, em uma conexão do voo, eu acabei criando um pouco de amizade com um jovem judeu. E eu observei algumas atitudes dele na aeronave, no primeiro voo. E aí quando eu questionei a postura dele, ele disse: não, mas a Bíblia, nós aprendemos com nossos antepassados, que a Bíblia diz assim, 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 assim. E eu disse: você mora em Jerusalém? Ele disse: não, eu moro no Brasil. Eu moro no Brasil, mas eu continuo seguindo as leis do Deus Todo-Poderoso. É muito forte isso. Porque as famílias estão sendo destruídas? Porque nós não deixamos um legado. Nós não falamos para os nossos filhos quem é Deus. Agora deixa eu te perguntar, eu não vou te acusar, eu não tenho direito e nem esse poder de acusar ninguém, mas eu posso fazer pergunta para levar você a pensar. Os seus filhos ouvem você falar de Deus na sua casa? Quais os programas de televisão que os seus filhos veem você assistir? Os seus filhos veem você falar mal ou bem dos pastores de igrejas? Os seus filhos veem você lendo Bíblia? Os seus filhos veem você decorando a passagem bíblica? Os seus filhos veem você criando expectativa para o culto, no mínimo de domingo? Os seus filhos veem o que? Você falando sobre célula, sobre discipulado, sobre rasgar o coração, sobre aprender, sobre dízimo e sobre oferta. O que seus filhos aprendem? O que seus filhos veem você fazer? Os seus filhos veem você orar? Aqui nós lemos o texto que nós devemos ensinar os nossos filhos quando estiver andando, quando você estiver indo ao shopping, quando você estiver indo para a escola, quando você estiver voltando da escola com seus filhos, quando você estiver no passeio, quando estiver vindo para a igreja, quando estiver retornando para casa, quando você deitar e quando você levantar. Eu te pergunto, os seus filhos veem você orando e agradecendo a Deus pelo dia que Ele te concedeu? Os seus filhos veem você acordando pela manhã e agradecendo a Deus pela noite de descanso que Ele te deu? Qual legado você está deixando? Os seus filhos veem você falar bem ou mal do seu patrão? Os seus filhos veem você falar bem, respeitando as autoridades ou desdenhando das autoridades? O que seus filhos estão fazendo? Vendo? Qual o legado que você está deixando? Reclamamos que os filhos são rebeldes. Reclamamos que os filhos não obedecem mais os pais. Mas o que você está ensinando para ele? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você diga assim: pastor, mas simplesmente eu estou passando para os meus filhos o que eu aprendi com os meus pais. Verdade, a gente só pode dar o que a gente tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os seus pais talvez não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de receber uma palavra como essa. Os seus pais talvez não tiveram a oportunidade de ser discipulado com relação ao casamento gratuitamente toda segunda-feira. Meu irmão, eu fico triste quando eu chego aqui segunda-feira. Pastor Jovelino e pastor Irá estão aqui para discipular casais gratuitamente, e vem meia dúzia de casais. E aí eu vejo a procura e a quantidade de ligações, e o secretário da igreja está aí, sabe, de casais que ligam pedindo aconselhamento. Os nossos líderes de células sabem quanto eles, principalmente os de células de casais, quanto eles atendem. Eu vejo alguns aqui até tarde da noite aconselhando o casal. Eu quero sugerir aos líderes, a primeira pergunta que você tem que fazer: você está vindo ao discipulado de casais? Se está vindo, vire à noite, vá até debaixo d'água lutando por esse casal. Mas se ele não vem em nome de cansaço, ou porque já tem muita coisa, deixa para lá. Você tem que aprender sobre casamento. Eu não tive uma família tão bem estruturada como muitos têm, mas eu tive a oportunidade de estar dentro da igreja desde criança. E eu aprendi com os meus líderes. Eu aprendi com os meus pastores. Eu aprendi através de encontros de casais. Eu aprendi e aprendo através de livros. Meu irmão, ninguém é obrigado a nascer sabendo tudo. E os nossos pais também não tinham obrigação de nos passar tudo. Mas você hoje tem a oportunidade de aprender. Você hoje tem a oportunidade de vir aqui de segunda-feira aprender sobre casamento. Se a tua empresa pedir para você fazer uma reciclagem lá no Japão, você vai. Se a tua empresa mandar você fazer um curso lá em São Paulo, você sai 5 horas da manhã, fica o dia todo. E se tiver que trabalhar e voltar para a empresa, você volta no final do dia.
Por quê? Porque às vezes nós acreditamos mais na empresa, acreditamos mais no salário do que no poder de Deus, acreditamos mais na empresa do que no casamento. É muito forte isso. Precisamos aprender. Outro dia eu cheguei em casa, 2 semanas atrás, e aí o meu garoto já estava dormindo. Eu cheguei, acho que era por volta de 1h da manhã. Tomei um banho, deitei, por volta de 2h30, 3h. Eu tinha apagado a luz do corredor e ele me chamou: pai, acende a luz do corredor. Eu fui lá acender. Quando eu estou voltando para o meu quarto, ele disse: pai. Falei: oi. Ninguém orou comigo hoje. Aí eu fui lá, pus a mão na cabeça dele, orei, ele voltou a dormir. Sabe por quê? Porque nós criamos esse hábito, principalmente a minha esposa, de orar com os filhos todo dia, todo santo dia. Só que naquele dia, ele dormiu cedo e a minha esposa estava ensinando uma lição para a Gabi, fazendo um trabalho com a Gabi. E ninguém orou com ele. De madrugada ele lembrou: se eu for para o Japão, ou se o meu filho for para a China, ele vai saber que existe um Deus, que ele precisa se prostrar todo santo dia e agradecer que ele detém o dom da vida, que ele que dá livramento, que ele é a fonte de toda a vida. Nós precisamos ensinar isso. Outro dia, eu vi uma revista da Veja e tinha uma matéria sobre Felipe Neto. E eu fui ler sobre esse cara, nunca tinha ouvido falar. E aí eu vi lá que a casa que o cara comprou na Barra da Tijuca, 6 milhões de reais. O cara vai fazer shows com um jatinho particular, ele aluga. Eu disse: que isso? Um fenômeno é esse? Aí lá na Veja fala que ele considera um vídeo dele no YouTube assim de sucesso quando tem no mínimo 15 mil likes. É likes que fala, hein? No YouTube, 15 mil curtidas, assistidas. Eu disse: que cara é esse? E aí falou que quando ele vai fazer os shows, as crianças vão no aeroporto recepcionar esse cara com os pais. Aí eu pensei nos meus botões: as crianças que nada, meus filhos nem sabem quem é esse cara. Aí só estava eu e Isaquinho na sala. Eu pensei: esse negócio de crianças vidradas nesse negócio é de pais irresponsáveis, é de pais que não dão atenção para o filho. Aí eu disse: eu quero fazer um teste. Eu peguei a revista e mostrei a foto do cara para o meu filho. Isaquinho, você sabe quem é esse? Felipe Neto, pai. Eu estava com ele e o primo dele tem 7 ou 8 anos, Felipe, no carro. Os dois começaram a conversar sobre Felipe Neto. O Isaquinho, ele falou: Felipe Neto, o meu sobrinho é Felipe também, o primo dele. Ele disse: Felipe, o Felipe Neto tem 1 milhão de likes. Eu falei: que é isso? Que conversa é essa, maluca? Eu acho que eu estou em outro planeta. Aí eu disse: espera aí, mas o que é likes? Ele disse: pai, é quando alguém dá um joia no vídeo. 5 anos de idade. O cara é considerado como a Xuxa do YouTube. Não, a revista Veja fala isso. Aquele mesmo sucesso que a Xuxa fez nos anos 80 e 90. Nem 90, 80, né? Quem lembra da Xuxa aí? Pronto, já sei quantos anos você tem. Pronto, ele não precisa falar mais nada não. Entendeu? Agora a moda é o Felipe Neto. Deixa eu te fazer uma coisa: o seu filho está recebendo o legado de quem? Seu ou do Felipe Neto? Eu fui assistir o cara. Falei: eu vou ter que assistir com o Isaquinho, ver o que está acontecendo. E eu sentei com um monte de coisa para fazer na frente lá da televisão. Colocamos lá na internet e está lá o cara fazendo um monte de gincana e de palhaçada. O cara é um palhaço. Falei: eu vou ter que ser palhaço dentro de casa também para ganhar a atenção do Isaquinho. Meu irmão, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Foi feita uma entrevista com pais e crianças dos Estados Unidos. E a pergunta, você deve ter assistido esse vídeo. A pergunta foi o seguinte: se você tivesse a oportunidade de ganhar o jantar, você gostaria de jantar com quem? Os pais responderam só nome de pessoas famosas, artistas, pessoas relevantes na ótica humana da sociedade. E depois entrevistar os filhos. Vejamos esse vídeo rapidamente, por favor.
Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria? Kylie Minogue. E aí eles respondem. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. Percebe que eles têm a resposta I'd na like to ponta have da dated língua. Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say. I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family. A família. Our whole extended family. Mom and Dad. Mamãe e papai. Mom and Dad. Mamãe e papai. Does it have to be a Tem celebrity? que ser com a celebridade, né? Could it be family? Poderia ser com a família? We love it. We talk Nós about amamos, how school conversamos is. sobre a We escola. ask Mum and Dad how their day Perguntamos was. como foi o dia deles. Family. Família. Mom and Dad. Sim, mamãe e papai. Family. Família. Olha aí. Who would you like to have Surpresas. dinner with? They just want to be with us. while they're Eles querem estar só com a Which is gente pretty cool. enquanto comem. Que They bom. see us above everything. Ele nos vem acima de tudo. Yeah. Yeah. Que vergonha. Bit of a message Sim, in um it. jantar atrapalhado para mim. Vamos fazer tempo para as pessoas. Olha aqui. Deixa eu te falar, os nossos filhos, eles querem a gente. Somos nós os heróis dos nossos filhos. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças, gente? Qual o legado que nós estamos deixando? Vamos aprender juntos? Primeiro, pega a sua folha aí. Entenda quanto a família é importante para a sua vida. A família estabelece a sua identidade. Escreva aí, identidade. A família estabelece a sua identidade. Mateus capítulo 1, versículo 16 a 17 diz assim: o registro de genealogia de Jesus Cristo. O registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão e Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Você também tem uma genealogia. Você também tem uma história. Qual a sua história? E qual a história que você está passando para os seus filhos? Qual o legado que você está deixando? Quando Deus enviou seu filho ao mundo, Jesus veio através de uma família. Deus ama tanto a família que Jesus veio assim. Como havia sido profetizado, Jesus veio da descendência de Abraão e Davi. A genealogia é importante para Deus. Você tem uma origem. Diga, eu tenho uma origem. Você não surgiu do nada. Você tem uma origem, a sua família, os seus filhos têm uma origem. Eles precisam entender quem é a sua família. Qual o legado que você está deixando para a sua família? Diga comigo, origem. Coloca aí, origem. O legado da sua origem. É importante sabermos, você tem uma raiz, uma origem. Você não errou na escolha dos seus pais. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Valorize a sua família. Não foi você que escolheu essa criança, foi Deus que te presenteou com esse filho. Valorize essa criança. Quem está me entendendo diz glória a Deus. 2. A família prepara você para a vida. A família prepara, escreva aí. A família prepara você para a vida. Precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Quantos de nós desprezamos a instrução do nosso pai? Desprezamos o ensino da nossa mãe. Precisamos rever isso, queridos. Às vezes nós não ouvimos nossos pais. Às vezes seu casamento não teve a bênção dos seus pais. Às vezes você sofre hoje porque não ouviu a sua mãe. Você disse para ela que sabia o que estava fazendo, que você conhecia esse homem, que você conhecia essa mulher.
E às vezes a gente quer que os nossos filhos façam diferente com a gente. Deixa eu te falar, os filhos não fazem mais o que os pais mandam. Os filhos fazem o que vê os pais fazendo. Entenda isso. Não adianta você falar para sua filha, para o seu filho ler a Bíblia se você não lê. Não adianta você falar para o seu filho vir à igreja se você não vem. Não adianta você falar para o seu filho ir à célula se você não vai. Não adianta você falar para o seu filho buscar um discipulado se você não busca. Os filhos fazem o que vê os pais fazendo. Quem está me entendendo diz amém. Nós temos um legado. Cuide da sua família. Invista. Talvez muitos aqui vão ter que procurar os seus pais e pedir perdão pela desobediência. Dizer: mãe, me perdoa porque eu não te ouvi. Pai, me perdoa porque eu não segui a sua instrução. Talvez muitos aqui vão ter que fazer um caminho de volta para você ter um resultado agora positivo nos seus filhos. Ouça, meu filho, a Bíblia não manda você ouvir o conselho do Papa. A Bíblia não manda você ouvir a instrução do pastor. A Bíblia não manda você ouvir a instrução do seu colega de trabalho. A Bíblia não manda você ouvir a instrução do seu gerente. A Bíblia manda você ouvir a instrução do seu pai. Olha a responsabilidade que nós pais temos. E essa palavra é para nós que somos pais e para você que ainda é solteiro, porque você é filho também. Então aprenda certo hoje, para quando Deus te presentear com a família, você saber cuidar da sua família. Aproveitem, jovens, adolescentes. A Bíblia não diz para você ouvir as instruções da sua amiga, da sua colega. A Bíblia manda você ouvir a sua mãe. O legado da sua educação. Coloca aí, educação. O legado da sua educação. E aprenda isso, Deus lhe deu um ambiente de aprendizagem. Diga: Deus me deu um ambiente de aprendizagem. É a família, querido. A sua família, preste atenção, os seus filhos têm que ter prazer de voltar para casa. Esse é o termômetro para a gente saber se nós estamos bem em família. Os nossos filhos têm que ter mais prazer de estar na nossa casa do que na casa do amiguinho. Mesmo que na casa do amiguinho tenha piscina, tenha futebol, tenha um lanche gostoso, eles têm que ter mais prazer de estar na nossa casa do que em outra casa. Ei, mulher, preste atenção. O seu marido está atrasando muito a volta do trabalho para casa? Porque o marido tem que sentir o lar como refúgio. Ele tem que ter prazer de voltar para casa. A mulher tem que ter prazer de receber o marido de volta do trabalho. São termômetros para a gente saber como está a nossa família. Deus nos deu um ambiente de aprendizagem. 3. A família supre suas necessidades essenciais. As nossas necessidades essenciais não são tênis de marca, não é videogame de última geração. As nossas necessidades essenciais não é uma roupa nova. As nossas necessidades essenciais é a família. É a família, precisamos aprender isso. Eu já vi um garoto de 12 anos dizer assim para a vovó: eu não queria, na verdade, não era nem esse videogame, eu queria que minha mãe ficasse comigo aqui em casa hoje. Vó, eu não queria esse curso, eu queria ter um tempo com meu pai. Eu já ouvi isso. Você está investindo tempo com seu filho? E essa mensagem aqui eu tenho me preocupado muito. Eu tenho falado muito com Deus. Deus tem nos presenteado com muitas crianças nessa igreja. Eu nunca vi nascer tanta criança como tem nascido aqui com as mulheres dessa igreja. Você vê agora o vídeo, uma mulher até que estava laqueada teve filho. Entendeu? Daqui a pouco eu vou estar, daqui a 9 meses, apresentando mais um. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. As crianças, preste atenção, gente, elas vêm para os nossos braços 0 quilômetro. Não sabem nem falar. Deus nos dá esse privilégio de ensinar os nossos filhos a falarem. Deus nos dá o privilégio de nós ensinarmos os nossos filhos as palavras que eles precisam usar no dia a dia. Deus nos dá o privilégio de ensinar os nossos filhos a andar. E tem pai que não se atenta para isso. Tem mãe que não se atenta para isso. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Eu sei que muitas mulheres, presta atenção, precisam trabalhar para completar a renda familiar. Infelizmente é uma necessidade intrínseca na vida de algumas famílias.
Deixa eu te falar, marido e mulher, se esforcem ao máximo, venha nesse seminário financeiro, faça tudo que a Bíblia manda você fazer, para você chegar a um ponto de não precisar trabalhar fora, para você investir na sua família, mãe. Marido, pelo amor de Deus, deixe de ser machista. Se a sua esposa pode ficar em casa o dia todo cuidando dos seus filhos e preparando lá para você, aceite isso como um presente de Deus, querido. Eu sei que algumas famílias precisam, é necessário, tem que pagar o aluguel, o salário do marido não é o suficiente, é necessário, fazer o quê? Mas se esforcem, gastem menos, aprendam tudo sobre dinheiro, vá para a internet, faça um curso, venha nesse seminário, veja o que a Bíblia te ensina sobre dinheiro, para você ter esse privilégio de ter a sua esposa cuidando da sua família, enquanto você está provendo o mantimento para sua casa. Quando nós casamos, antes de casar a gente já tinha feito esse pacto, esse acordo. A minha esposa trabalhava fora. Quando ela casou, quando nós casamos, ela continuou trabalhando por alguns meses. Depois nós combinamos, até a Gabi nascer, né? Até a Gabi nascer, ela trabalhava fora. Quando a Gabi nasceu, nós combinamos, ela não voltou mais a trabalhar fora. Passamos um pouco apertado algumas vezes, passamos às vezes ainda apertado até hoje, mas eu vejo a diferença na vida dos meus filhos. E eu vejo também como que é o comportamento de crianças da nossa família, que a mãe trabalha fora, que fica na creche, que fica com a avó. É totalmente diferente. Até a imunidade da criança é diferente. Até a imunidade da criança é diferente, querido. Meu irmão, Deus, não está nada aqui à toa não. A Bíblia diz que a mulher é auxiliadora do marido. Deus deu o papel ao homem de ser o cultivador, de ser o provedor do lar. Não estou falando para as irmãs que trabalham fora chegar amanhã e pedir as contas do serviço, pelo amor de Deus. Entendam perfeitamente. Mas faça um planejamento, ore a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Olha aqui, vamos para frente. 3, a família supre as suas necessidades essenciais. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar as boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha o que Deus está falando. Os céus acreditam na gente, meu irmão. Os céus acreditam em você, Fernando. Os céus acreditam em você, Didi. Os céus acreditam em você, Flávio. Os céus acreditam em você, Wesley. Os céus acreditam em mim. Os céus acreditam. Os céus está dizendo que nós vamos prover tudo para a nossa família. Sabe por que muitos não conseguem ainda? Porque não ouviram o conselho dos pais. Enquanto o pai mandou estudar, não quis estudar. Porque não recebeu um referencial dentro de casa, que muitas vezes nós vamos ter que engolir o que não gostaria de engolir para manter o trabalho. Aí nos tornamos homens arrogantes, prepotentes, que diz que não leva desaforo para casa e que não se humilha para ninguém. Muitos homens não têm um salário melhor, não têm um emprego melhor, porque não sabem ser confrontado no serviço, não sabem aprender, não sabem encarar um outro homem ensinando a ele. E aí ele não para em empresa nenhuma, ele não cria raiz em empresa nenhuma. Sabe por que muitas famílias estão sendo destruídas? Porque os adultos não sabem ser confrontados dentro da igreja. Quantos já mudaram dessa igreja aqui por causa de um discipulado? Porque nós apontamos o que ele deveria mudar. Preferiram mudar de igreja, não cria raiz. Vai para uma igreja que não tem nenhuma estrutura para os seus filhos. Deixa eu te falar, igreja tem que ter estrutura para todas as faixas etárias. Igreja não é só abrir uma porta, fazer culto de domingo e depois você ir embora, não. Igreja tem que pensar nas crianças, igreja tem que pensar nos bebês, igreja tem que pensar nas mães, igreja tem que pensar nos pais, igreja tem que pensar nos juniores, igreja tem que pensar nos adolescentes, igreja tem que pensar na terceira idade, a igreja tem que pensar na vida. A igreja é vida, a igreja é esperança para esse mundo. Aleluia, aleluia. Precisamos ser homens de verdade. Precisamos ser mulheres de verdade. Aprender a ouvir a verdade. Quando falar que você tem que mudar, mude. Peça perdão. Abaixe a cabeça e diga: eu vou dar a volta por cima em vez de fugir do confronto.
em vez de mudar da empresa. Eu já vi, meu pai era assim. Meu pai era o seguinte, infelizmente ele aprendeu assim. Meu pai teve empregos maravilhosos. Meu pai era muito querido em toda a empresa que ele trabalhava. Ele era muito esforçado. Mas se um chefe falasse assim: seu Altamiro, esse negócio não tem que estar aqui, tinha que estar lá, ele já não encarava mais o chefe. Ele falava: eu vou falar com o dono dos porcos. Ele usava esse termo: eu não vou falar com os porcos, eu vou falar com o dono dos porcos. Ele passava por cima de todo mundo e ia falar com o patrão. No outro dia era mandado embora. Você sabe como meu pai terminou a vida? Vendendo sorvete na Estação da Luz. Depois disso, pegou um diabetes. Sabe como meu pai terminou a vida? Sem voz, com a perna podre. Meu irmão, olha, se você não aprender. Eu lembro que o meu irmão, preste atenção, meu irmão trabalhava no Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, um dos melhores hospitais que atende os políticos, que atende os deputados, senadores, até o presidente da República passa por lá. Meu irmão, chegou uma hora que ele não precisava mais daquele serviço, ele já tinha a empresa dele, mas o plano de saúde era muito bom e os pais podiam passar lá. Meu pai, logo quando ele pegou diabetes, o médico disse assim: tem que amputar o dedinho. Meu irmão foi conversar com ele, nós fomos conversar. Ele disse: não, eu nasci com o dedo e vou morrer com o dedo. Ignorância. E o pior é que eu vejo jovens ignorantes hoje assim. O médico disse: mas vai infeccionar toda a sua perna. Ele disse: não, não quero que mexa. E ele morreu todo infeccionado. Ele não pôde curtir a neta, porque quando a minha filha nasceu, a voz dele era muito estranha. A minha filha tinha medo. Eu já vi ele chorando porque a minha filha não ia no colo dele. E como que a gente assistiu para uma criança ir no colo, ficar traumatizada com a voz estranha? Sabe por quê, irmão? Por causa de ignorância. Não aceitou confronto, não aceitou ensinar. Eu não quero isso para a minha vida, não. Por muitas vezes, quando esse sentimento de orgulho, de arrogância já veio em mim, eu lembro do meu pai. Eu digo: eu não quero o mesmo fim que ele. Eu vou aceitar. Pode me corrigir, pode falar, eu vou mudar. Nós precisamos aprender com os erros dos outros. O legado da sua provisão, Deus acredita em você, pai. Sabe por que Deus confiou essa criança nas suas mãos? Porque Deus acredita em você. Deus lhe sustentará através da família. O legado da sua família, diga: provisão. Escreva aí: provisão. Provisão. Deus lhe sustentará através da família. Diga: Deus me sustentará através da família. 4. A família é um lugar para a sua paz e alegria. A família é um lugar para a paz e alegria. Querido, me permita usar um exemplo mais uma vez da minha família. Nós não somos uma família perfeita. Não existe família perfeita. Existem famílias saudáveis. Mas eu vejo às vezes a gente insistindo com os nossos filhos para saírem de casa, e eles não querem sair, querem ficar do nosso lado. A Gabi hoje estava no encontro com Deus, a Gabi e o Zaquim. Agora à tarde eu disse: Gabi, você pode sair, vai lá na beira da piscina, deixa só eu e sua mãe aqui no quarto. E ela não quis. Disse: não, pai, vou ficar com vocês. O prazer de estar junto, família. Família é a coisa mais linda que Deus criou, amado. Por isso que Satanás tenta destruir a família. Você sabe que uma vez eu ouvi uma pesquisa na CBN, já faz muitos anos. Olha que coisa maluca isso aqui. Uma pesquisa que os americanos fizeram e chegaram assim à seguinte conclusão: crianças, preste atenção, crianças que dormem de vez em quando com seus pais na cama, na fase adulta, coisa de maluco, parece brincadeira. Quando chegam na fase adulta, ganham mais do que crianças que nunca dormiram com seus pais. Não é coisa de xarope? Presta atenção. Não são crianças que dormem sempre com os pais. Não é crianças que dormem todo dia, que é um outro erro. O casal tem que ter o seu tempo. Os filhos precisam saber que o quarto dos pais é o altar dos pais, é o altar do casal. Quarto do casal não é lugar de brinquedo, não é lugar de criança ficar pulando na cama. Não são crianças que dormem todo dia com os pais.
É crianças que dormem de vez em quando. E aí eu te explico por quê. Ela se sente amada, ela se sente segura. Quando ela vai prestar uma prova numa empresa, um teste, entre ela e uma criança que nunca dormiu com os pais, ele sente segurança no estudo, na prova, e ele passa, por isso que ele ganha mais. Você está entendendo? Rapaz, Deus não faz nada à toa não. Olha aqui, a família, 4, a família é um lugar para a sua paz e alegria. Olha o que diz Salmos de número 128, 1 a 3. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Isso é família. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês ainda têm o hábito de sentar em família à mesa para almoçar, para jantar, para fazer um lanche? Se não tem, resgate isso. Você não sabe o quanto importante é esse momento. Tem famílias que o pai chega, faz o prato lá no fogão e vai para frente da televisão assistir comentário de futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo respeito. Me entenda, por favor. O que você vai ganhar amanhã ou esse mês, a mais ou a menos, se o Palmeiras ganhou ou deixou de ganhar hoje? O que você vai ganhar se o Corinthians entrou perdendo no campo e saiu ganhando? O que você vai ganhar? Sabe o que você pode ganhar se você se tornar fanático assim? O seu filho crescer e se tornar uma dessas torcidas, desses times, se envolver em briga e morrer em estádio de futebol. Porque os filhos fazem o que vê a gente fazendo. Eu lembro muito bem. Quem lembra da Hebe Camargo? Pronto, falou a idade de novo. Você sabe quem é Hebe Camargo? Não, né? Você é novinha, né? Ela falava assim: oi gente, boa noite. Cheia de plástica. Eu lembro que uma vez teve um jogo São Paulo e Palmeiras, se eu não me engano, Copa Paulista. Se eu não me engano foi no estádio do Palmeiras ou do Pacaembu, se eu não estou equivocado. Houve uma manifestação das torcidas na arquibancada, o parapeito desabou, 3 garotos morreram. Na segunda-feira, isso foi no domingo ou no sábado. Na segunda-feira à noite, as mães desses garotos estavam no programa da Hebe. E a Hebe fez a pergunta assim, preste atenção. A Hebe perguntou assim, eu lembro como hoje. A Hebe perguntou assim: vocês proibiam seus filhos de irem ao estádio de futebol? Olha a resposta das mães: não, nunca proibi, não. Mas nesse final de semana eu não queria que o meu filho fosse e eu falei para ele e ele me desobedeceu. Eu não proibia, mas nesse final de semana que aconteceu o acidente, as 3 mães, você pode pesquisar, não sei se tem, né? Naquela época acho que não tinha internet, né? Na época da Hebe, mas deve ter aí, brincadeira, deve ter. Você pode pesquisar, as 3 falaram a mesma coisa. Aí vamos para a Bíblia Sagrada. Filhos, honre pai e os seus dias. Será que se eles tivessem ouvido os pais naquele final de semana, as mães, estariam vivos até hoje talvez? Agora, será que essas mães honravam as suas mães na frente dos filhos? É outra pergunta. Será que essas mães honravam as suas mães, as vós desses garotos na frente dos filhos? Hoje pela manhã eu me referi aqui ao casal Viviane e Daniel, sua filha. Eles estavam no culto. Essa moça, quando ela chegou na igreja, ela chegou com um namoro. E eu lembro que na última ministração do batismo, geralmente sou eu que dou. E eu lembro, no batismo dela, nós marcamos até uma noite de pizza lá na igreja. A igreja era pequena, era lá naquele prédio menor. Fizemos lá naquela cozinha. Enquanto nós estávamos comendo no final da aula, eu comecei a perguntar sobre a vida dela. Ela disse: pastor, eu terminei o meu namoro depois que eu entreguei a minha vida para Jesus.
Falei, sério? Ela disse, sério, porque eu quero uma vida santa e meu namorado não queria. Eu rompi com o relacionamento. Essa menina se batizou, se tornou membro da igreja, membro de célula, líder de treinamento, líder de célula, multiplicou a célula, se manteve fiel a Deus. Encontrou um rapaz que veio para a igreja, o Daniel, menino de Deus, trabalha na intercessão da igreja, trabalhador, casou. Glória a Deus. Eu comentei com ela, com a minha esposa, a atitude desse casal no final do casamento. Eu observei isso. Eu comentei hoje de manhã para eles aqui e para a igreja. Sabe qual a atitude que esse casal teve? Eles fizeram questão da primeira foto depois de casados, tirarem com os pastores deles. Fez questão, insistiram. Geralmente é o contrário, primeiro os padrinhos, depois os pais, e por último a gente fica esperando lá. Você sabe que eu já sei o futuro desse casal? Eu já sei o futuro dessa família. Eu já sei como serão os filhos desse casal quando nascerem. Porque tudo que o homem semear, ele colherá. Meu irmão, você está reclamando dos seus filhos? Mas o que os seus filhos ouvem você falar dentro de casa? O que eles ouvem ver você assistirem? A família, o legado da sua família é um legado de felicidade. Escreva aí, felicidade. Felicidade. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus lhe deu uma família para você ser feliz nela. Olha aí na tela. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Sorria, você tem uma família. Você tem uma família. Quinto e antepenúltimo, a família é o seu refúgio, querido. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vivi algumas situações na minha vida, embora eu sou novo. Mesmo com 25 anos de idade, eu já passei por algumas situações. Que o único lugar que eu queria estar seria na minha casa com a minha esposa. Quando você tem uma família estruturada, e você pode ter, você tem na mão, é só você trabalhar para isso. Quando você tem uma família estruturada, o mundo inteiro pode se virar contra você. O único lugar que você vai querer estar é na sua casa com a sua família. Invista na sua família. Eu já estou terminando, segura aí. Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma refúgio para os seus filhos, querido. O legado da sua família, um legado de proteção. Coloca aí, proteção. Deus faz da sua família uma fortaleza segura. Vamos falar no 3, diga, Deus faz da minha família uma fortaleza segura. Aleluia. Sexto e penúltimo, a família revela o amor de Deus por você. Você sabe que alguns filhos, alguns homens e mulheres têm dificuldade de ver Deus como pai, porque os seus pais não foram pais como a Bíblia diz que tem que ser. Seus pais foram violentos, ausentes, e eles aceitam Deus como Salvador, como Senhor, mas quando fala Deus Pai, eles têm dificuldade. Já ouvi muito isso. A família revela o amor de Deus por você. Efésios capítulo 2, versículo 19. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que o gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O legado, a família deixa o legado do seu valor. A família deixa o legado do seu valor. Deus lhe ama tanto que enviou Jesus por você. Sétimo e último, a família ensina e estimula sua fé. A família ensina e estimula sua fé. É lá em casa que os nossos filhos têm que aprender sobre Deus. Deixa eu te falar, aqui atrás nós estamos montando uma igreja para as crianças. Nós separamos um casal que tem um potencial enorme.
Em vez da gente estar usando eles aqui desse lado, nós estamos investindo neles lá do outro lado. Sabe por quê? Porque nós acreditamos nas crianças. Mas deixa eu te falar uma coisa, não transfira a responsabilidade de ensinar sobre fé, sobre Deus. Não transfira essa responsabilidade para a igreja. A responsabilidade é dos pais. Não adianta você vir para a igreja e chegar em casa fazer tudo o contrário. Seus filhos vão fazer o que você faz em casa. Deixa eu te falar, nós passamos mais tempo em casa do que na igreja. É muito sério isso, gente. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,5, já estamos finalizando. Paulo, preste atenção antes de nós lermos esse texto. Paulo está formando o jovem Timóteo pastor. Paulo é o apóstolo. Timóteo, quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele tem por mais ou menos entre 16 e 18 anos de idade, um garoto. Olha a carta que Paulo está na prisão e escreve para o jovem Timóteo. Olha o que ele diz: recordo-me da sua fé, que não é fingida. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: você é crente pra caramba, cara. Você tem uma fé fora do comum, não é fingida. E olha que eu já caminhei com você e agora eu estou na prisão. Mesmo assim eu vejo isso em você. Agora deixa eu te falar uma coisa, Timóteo. Essa fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, começou lá em casa, começou com a avó. Só que a mãe de Timóteo, Eunice, aprendeu com a mãe dela. E aí ele vai dizer: e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Meu irmão, preste atenção comigo. Paulo, ele não diz assim: Timóteo, eu recordo-me da sua fé não fingida que você aprendeu comigo. Paulo não diz: Timóteo, eu recordo da sua fé não fingida que você aprendeu com seu discipulador. Timóteo, eu recordo da minha fé não fingida, da sua fé não fingida que você aprendeu lá na igreja das crianças na Vida Triunfante. Não, que aprendeu em casa. Aprendeu em casa. O segredo está na sua casa. Então o legado que nós devemos deixar para a nossa família é o legado da sua fé. Coloca aí, fé. Deus lhe dá fé para viver e cumprir sua missão na terra. Deus lhe dá fé para cumprir a sua missão na terra. E chegando no final, a melhor notícia dessa noite que eu quero lhe dar. A melhor notícia dessa noite é que Deus decidiu lhe dar uma família, duas famílias, a biológica e a espiritual. A igreja Vida Triunfante é uma família. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Efésios 2:19 diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não ande, evite andar. Feche seus olhos, me ajude em oração. Já vamos encerrar.